Olá, e aí, tudo bem? Prontos para continuarmos a nossa aula, o enredo de Senhora de José de Alencar? Muito bem, tinha contado para vocês a primeira parte, né? Aquela coisa cheia de enigmas. Por que ela está agindo dessa forma? Por que ela se vingou? Por que da mulher traída? Por que do homem vendido? Aí eu fui para o passado, segunda parte, e nessa parte a gente teve todo o relato da história da família de Aurélia, o que ela passou, o dinheiro que ela recebeu do avô, e nós paramos exatamente nesse ponto. Aurélia rica, herdou a fortuna do avô. E aí, o tio, sabe o Manuel Lemos? Aquele calhorda, irmão da mãe dela, da Emília, que fez a proposta de prostituição. Quando ele viu que a Aurélia recebeu a fortuna, que estava rica, ele ressurge. E agora, com uma ordem judicial, porque ele foi até o juiz e alegou que ele era o parente mais próximo, então ele deveria ser o tutor da Aurélia. Olha que sujo. A Aurélia, quando recebeu aquilo, ela não se deu por arrogada. Ela falou, muito bem, o senhor quer ser meu tutor? O senhor será. Mas quem manda na minha vida sou eu. Quem decide o que será feito sou eu. Ou então, eu serei obrigada a mostrar para todo mundo aquela carta indecente que o senhor me mandou. Lembrando que o Manuel Lemos era casado, tinha filhos, imagina, e fora que ele era conhecido na sociedade do Rio, como isso ia cair mal. Desde então, a Aurélia tinha um tutor, mas ela que gerenciava a sua vida. Casamento feito, a Aurélia parte agora para a segunda parte do seu plano, né? Que era a vingança ou a regeneração. Mas enfim, ela começou a humilhar Fernando a toda hora. Enquanto eles estavam juntos sozinhos, ela o maltratava. Quando eles estavam juntos com outras pessoas, ela o obrigava a tratá-la como se fosse uma rainha, né? Mas com amor, nesse sentido, com amor, com afeto, como se eles vivessem muito bem. E ela dizia para ele, eu não quero que ninguém saiba o que a gente está passando. Gente, se Fernando tivesse os 20 contos de réis que ele tinha gasto, ele tinha devolvido e acabava com tudo, mas ele não tinha. Ele tinha entregue para a mãe. O que ele fez? Ele pegou os 80 contos e ele voltou a trabalhar na repartição pública. Ninguém dos amigos dele conseguia entender aquilo. Ele já não gostava de trabalhar antes, agora que ele está casado com uma mulher mais rica do Brasil, trabalhando, e ele trabalhava. Trabalhava e guardava todo o dinheiro dele. E o propósito era, assim que eu conseguir os 20 contos de réis, eu tenho a minha independência, eu tenho a minha liberdade, entrego para ela, porque o casamento não se consumou mesmo. E Aurélio esperava todos os dias, sentado em um banco no jardim, no belíssimo jardim da mansão deles. E ele chegava e ela exigia, no começo foi uma exigência, que ele relatasse o dia para ela. E aí elas começavam a conversar, mas de repente Fernando foi tendo prazer naqueles contatos, naquela conversa, aquela mulher era tão inteligente. Complicado mesmo foi quando teve o casamento do Torquato Ribeiro com a Adelaide Amaral. E sabe quem foi convidado para padrinhos? A Aurélia e o Fernando. E é lógico que aceitaram. E ali na igreja, Fernando viu ao lado dele a mulher dele, a Aurélia, e ele viu a Adelaide entrar para casar, e ele pensa, meu Deus, aqui está as duas mulheres que eu traí vergonhosamente. E ele se entristece, olha como ele começa a se regenerar. E a Aurélia, de leve, diz, sorria, Fernando, eu não quero que ninguém pense que não estamos felizes, você me deve isso. Lá vai o Fernando se recompor e fazer o papel dele. Teve uma outra vez que eles foram ao teatro e aí na frente de todo mundo, né, aquela coisa. Quando eles entraram na carruagem, a Aurélia não estava de cara feia. E ela chegou e falou, nossa, olha Fernando, que estrela bonita, ele ia aonde? Meio com contragosto, porque ele já sabia o que ia vir. E ela pega na mão de Fernando para poder apontar onde estava a estrela. E aquele contato com a mão da Aurélia mexeu com ele. E aí a hora que ele olha para ela, ela já tá com aquela cara de não chegue perto de mim, então ela ia fazendo esse jogo. Um dia a Aurélia inventou um baile. E fizeram o baile lá na casa dela. Poucas pessoas sim, mas escolhidas a dedo. E aí a Aurélia disse, bom, agora você vai dançar comigo, não, Fernando?
E os dois começaram a dançar, 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 dançar. E ela falando, vamos valsar mais rápido. E começarem mais rápido. De repente, a Aurélia desmaia. Ele a junta nos braços, sai correndo para cima, lá para o quarto deles, coloca num divã. E quando ele vê a Aurélia ali, desmaiada, tão linda, tão próxima dele, ele vai se aproximando para dar um beijo nela e, adivinha? Ela acordou. Acordou e, mal-humorada, agradece, diz que já está bem, que ele pode sair. E assim a Aurélia foi punindo Fernando. Um dia, Fernando saiu para trabalhar. E agora já estava assim, ele estava quase conseguindo dinheiro, mas ele pensava, pô, será que eu quero mesmo isso? E a hora que ele estava andando na rua, ele encontrou um rapaz que falou, Fernando, estava te procurando mesmo. Lembra o investimento que nós fizemos no passado? Pois é, então ganhamos uma grana. E eu tenho 20 contos para te passar. Meu, era tudo que ele precisava. Ele falou, você tem o documento? Ele falou, tenho, eu vou para casa buscar. Quando ele voltou para casa, que ele chega na casa dele, quem está na sala sentado conversando com a Aurélia? Sabe quem? O Eduardo Abreu. E ele sabia que o Eduardo Abreu sempre gostara da Aurélia. Quando ele vê aquilo, ele fica puto da vida. Ele fala, tá me traindo essa filha da mãe. Ele não cumprimentou, porque o Eduardo foi para cumprimentá-lo, ele não cumprimentou o Eduardo, subiu as escadas de 2 em 2 degraus, foi lá pro quarto, pegou o documento e foi embora. E o Eduardo falou, Aurélia, desculpa. Ela falou, não, tá tudo bem e tal. E, na verdade, o Eduardo tinha ido ali agradecer a Aurélia. Porque depois que ele foi embora, primeiro, lembra, ele ajudou a Aurélia a pagar as dívidas dela com a mãe que morrera. E ele foi para a Europa, curtir a dor de cotovelo, porque a Aurélia não quis ficar com ele. E ele acabou se envolvendo em jogos e ele gastou todo o dinheiro dele. E ele estava endividado, ele tinha até tentado suicídio. E o Torquato Ribeiro contou tudo isso para a Aurélia. E a Aurélia falou assim, ó, faz o seguinte, pague todas as dívidas do Eduardo. Eu devo isso a ele. E foi o que aconteceu. O Eduardo foi lá para agradecer. Mas ela não queria saber de Eduardo. Eles não tinham nada. Só que Fernando não sabia. Fernando foi embora, pegou o dinheiro. No final da tarde, a Aurélia o esperou sempre no mesmo lugar, no jardim. E quando ele chega, ela percebe que ele está muito diferente. E ele diz a ela, Aurélia, precisamos conversar. Ela fala, tudo bem, mas não agora. Hoje, à noite, após o jantar, no quarto de núpcias. Ele falou, tudo bem. Jantaram, um jantar em silêncio, a Aurélia percebendo alguma coisa ali. Quando deu a noite, eles foram, um momento marcado, eles foram para o quarto, ele foi lá, ele ia devolver o dinheiro, botar fim ao casamento, chega, e quando ele está lá, ela entra. Ela estava com o cabelo preso, com um hobby de seda verde amarrado na cintura, deixando à mostra aquela cinturinha bonitinha, aquele colo sedoso dela. Ah, lembraram? Exatamente como daquela primeira vez. Quando o Fernando a viu daquele jeito, ele não aguentou, ele se sentiu mexido e ele dizia, é a segunda vez que eu te vejo assim. Aquela primeira, ela falou, muito bem, mas vamos, o que você gostaria? Ele falou, eu agora tenho os 20 contos de réis para inteirar os 100. Se eu tivesse naquela época, eu teria te devolvido. Mas eu acabei gastando. Gastei com o casamento da minha irmã e contou para ela. Ela falou, bom, já que você está dando explicações, eu também me vejo no direito de falar. O Eduardo Abreu teve aqui e contou para ele o porquê. Não tinha traição. Daí ele falou, mas o seu dinheiro, Aurélia, nos separou para sempre. Aqui está. A Aurélia, sabe o que ela fez? Catou o dinheiro e contou, calmamente, nota por nota. E falou, 100 contos de réis. Confere, quer que eu te passe um recibo? E ele falou, não, basta que me restitua o contrato de casamento. Ela falou, só um momentinho. Aí ela foi até o toucador, pegou o contrato, trouxe para ele, entregou para Fernando. E o Fernando falou, nunca mais nos veremos, Aurélia. A hora que ele estava saindo, ela falou, espere, Fernando. Era necessário que a mulher traída e que o homem vendido se separassem. Para que os que amam, para que os verdadeiros amantes pudessem ficar juntos.
Daí ele falou, não, Aurélia, não tem jeito, teu dinheiro nos separou para sempre. E aí a Aurélia traz para ele um testamento que ela fizera no dia do casamento. E ela, nesse testamento, conta que ela não estava fazendo tudo aquilo por ódio, por raiva, por vingança, mas por amor. E que ela o estava instituindo como seu único herdeiro e seu herdeiro universal. Quando Fernando compreendeu que aquilo não era ódio, que foi tudo uma tática de regeneração, ela se ajoelha nos pés dele e diz que o ama. Fernando busca a mulher ao encontro de si e eles se beijam. E olha a frase final. E as cortinas cerram-se para que se ouça o hino do santo amor conjugal. Entenderam o que aconteceu? Isso mesmo, amor realizado. E aí, na bela proposta romântica, um lindo e foram felizes para sempre. Belezinha, meus amores? Joia! Terminamos agora o enredo. Não esqueçam, vou deixar tudo aqui na descrição, tá certo? A primeira parte, esta parte e o comentário, que vale a pena ser visto. Agradeço e espero vocês no nosso próximo encontro.